e hoje nós vamos falar sobre sistemas de medidas, unidades de medida, conversões de unidades de medida. E basicamente o que a gente precisa entender é o seguinte: essa aula é tão importante que ela está presente na matemática e na química também. Tá? Não tem como a gente. Na geografia, até na geografia a gente precisa conhecer essas unidades de medidas. Bom, gente, olha só. A ideia é muito simples. A primeira coisa que a gente tem que pensar aqui é que nós temos um sistema, que a gente chama Sistema Internacional, que ele é peculiar, ele é diferente. Por quê? Porque quando a gente fala em unidades, tá, gente? Primeiro, nós temos o que a gente chama de grandeza e unidades. As grandezas é tudo aquilo que pode ser grande, tudo aquilo que pode ser medido, né? Ou seja, grande, pequeno, enfim, nós podemos mensurar o tamanho, então é uma grandeza. Essas grandezas vêm sempre acompanhadas de uma unidade, tá? Essas unidades podem ser aqui segundos, pode ser séculos, milênios, décadas, se for unidade de tempo, né? Mas tem um detalhe: se for sistema internacional, obrigatoriamente tem que ser em segundos. Eu não posso te dar uma unidade em horas, por exemplo, no sistema internacional. O cara te pediu em sistema internacional, tu obrigatoriamente tem que estar em segundos. Assim como o comprimento, tem que estar em metros, tá? Velocidade, tem que estar em metros por segundo. E aí a aceleração, metros por segundo ao quadrado. Então a gente tem que ter essa consciência, porque nós vamos trabalhar muito com esse sistema internacional aqui. Então memorizem esses três aqui, ó: tempo em segundos, comprimento em metros, massa em quilogramas, tá? É evidente que a gente, no nosso dia a dia, a gente usa, por exemplo, para tempo milênio, século, década, bimestre, semestre, trimestre. Comprimento, a gente usa quilômetro, hectômetro, decâmetro, centímetro, milímetro e até mesmo as jardas, né? Que é essa distância aqui, que no século XII, aqui, o rei da Inglaterra, ele mediu do nariz até a ponta do dedão ali, deu quase 1 metro, e aí ficou uma unidade lá de medida. Eles usam lá, os Estados Unidos usam jardas, né? Aqui a gente não usa. Massa, obrigatoriamente tem que estar em quilogramas, se for SI, se não for, aí é tonelada, arroba, grama, isso a gente usa no nosso dia a dia. Muito bem, só que na física a gente tem que ter esse conhecimento, porque a gente vai precisar muito dessas unidades do SI. Basicamente, eu falei para vocês que grandeza, tá? Nós temos várias, infinitas grandezas, né? A gente tem grandeza de tempo. Por que tempo? Tempo eu posso medir. Comprimento eu posso medir. Massa eu posso medir. Temperatura, né? Quantidade de matéria na química, ó. Aí a gente tem as unidades de cada grandeza. Evidentemente, essas unidades, como a gente viu, podem ser, né, diferentes. Por exemplo, tempo pode ser em segundos, em décadas, em séculos, mas se for sistema internacional, obrigatoriamente tem que ser isso aqui. Tá? Isso aqui é sistema internacional, tá, gente? Segundo, metro, quilograma. Aqui a gente tem temperatura Kelvin, né? Quantidade de matéria lá na química, né? O mol. A corrente elétrica, o ampere, né? Enfim, aqui estão os símbolos das nossas unidades de medida. Bem, basicamente, nós vamos falar sobre a conversão de unidades de medida temporal. Ou seja, como que a gente transforma, por exemplo, um ano para segundos. Quantos segundos tem um ano, por exemplo? Poderia perguntar isso para vocês. Então, basicamente, a gente tem isso aqui, ó. Bom, a gente tem que saber que um milênio tem 1000 anos, né? Um século tem 100 anos, uma década 10 anos, um ano tem 12 meses, um semestre tem 6 meses, um bimestre 2 meses, um mês tem 30 dias, um dia 24 horas, uma hora 60 minutos e um minuto tem 60 segundos. Isso aqui, óbvio que não tem como deixar de saber, né? Aqui, gente, ó, para passar, é muito comum isso aqui, ó, tá? A gente precisar passar de hora para minuto. Uma hora tem 60 minutos. Então, se eu tenho uma hora, eu tenho 60 minutos, então eu tenho que multiplicar por 60. Agora, se eu quero passar para segundos, 1 minuto tem 60 segundos, né? Então, se eu quero passar de hora para segundos, multiplico por 60 e depois multiplico por 60 de novo. Ou seja, passar direto seria multiplicar por 3.600. E da mesma forma, se eu tenho que voltar, se daqui para cá eu multiplico, daqui para cá eu divido, ó. De segundo para minutos, eu tenho que dividir por 60, de minuto para hora, dividir por 60. Então, uma perguntinha básica aqui, ó. Quantos segundos tem 5 anos? Tá? Isso aí a gente pode até ter uma questão no Enem com isso aí, com essa perguntinha aí. Quantos segundos tem 5 anos? Então, basicamente, ó, eu coloquei até em roxinho aqui, porque a gente tem que saber que cada vez que eu tenho essa transformação aqui, eu vou diminuindo, ó, aí eu tenho que ir multiplicando por esse valor aqui, ó. Então, eu estou em anos, né? Então, eu tenho 5 anos ali, vamos partir dos 5 anos. O que eu faço para passar para meses? Bom, eu tenho que multiplicar por esse númerozinho aqui. Um ano tem 12 meses, então 5 anos vão ter 60 meses, né? Agora eu estou aqui em meses. Bom, agora eu tenho que passar para dias. Porque isso aqui tem quantos dias? Ó,
60 meses tem quantos dias? Eu sei que um mês tem 30 dias. Então, o que eu faço? Eu multiplico por 30 de novo. Então, 60 meses, eu multiplico por 30, eu vou ter o número de dias, 1.800. Agora eu vou passar para horas, ó. 1.800 dias tem quantas horas? Bom, eu sei que um dia tem 24 horas. Então, vou multiplicar por 24. Eu vou só multiplicando por aqui, ó. Aí eu multiplico 1.800 por 24, né? Tem 1.800 dias vezes 24, vai dar a quantidade de horas aqui, 43.200. E, finalmente, eu tenho que passar para minutos, depois para segundos, ó. Daí, para passar para minutos, o que eu faço? Eu estou em horas aqui, ó. Multiplico por 60, né? Que dá esse número aqui, 2.592.000 minutos. E agora por 60 de novo. Quando eu multiplico por 60, eu vou ter o resultado ali. Ó, eu boto um pontinho aqui, um pontinho aqui. Então tem 155.520.000 segundos. Bom, primeiro vamos entender aqui. A gente já sabe o que é uma grandeza, né? Tudo aquilo que pode ser medido é uma grandeza. E a gente sabe que essas grandezas apresentam as unidades. Só que essas unidades, elas podem vir com um símbolozinho na frente aqui, ó, que a gente chama de múltiplos e submúltiplos. Por exemplo, essa letrinha K do quilômetro, vejam que metro é a nossa unidade do sistema internacional. Então, a nossa unidade está aqui no centro, ó. Bem no centro aqui está o nosso metro, tá? Deixa eu botar um apontador. Então, aqui bem no meio o metro. Só que se a gente estiver fora do centro aqui, ó, a gente não está no sistema internacional. E muitas vezes a gente tem que transformar, a gente tem que trazer de quilômetro para metro, de hectômetro para metro, enfim. Só que o que acontece aqui, gente, ó? Cada letrinha dessas tem um valor. Esse K aqui vale 1.000. Então, quando a gente diz assim, ó, 1 kW é 1.000 watts, é 1.000 watts. 2 kW é 2.000 watts. Esse K sempre vai valer 1.000. Então, a gente tem que saber o que cada unidadezinha dessas vale, tá, gente? O hecto, por exemplo, vale 100. O deca vale 10. Dá pra gente até associar, o deca 10. O desse, bom, é a 10ª parte, aí eu tenho que dividir por 10, por isso que vai dar 0,1. Então, esse desse aqui é 0,1. Então, cada letrinha dessa aqui, ó, o cento, ó, do centímetro, ó, vale 1 centésimo, ó, 0,01. E o mili, do milímetro, vale isso aqui, ó, 0,001, tá? Então, essas são as equivalências desses valores aqui dos múltiplos e submúltiplos de todas as unidades. Eu posso colocar qualquer coisa aqui, gente, eu não preciso ter só o metro. Hoje eu vou falar sobre unidade de comprimento, mas eu posso botar qualquer coisa, quilowatt, quilojoule, tá? É muito comum aparecer na física o quilo na frente, tá? O quilo vale 1.000 sempre. Então, apareceu o quilo, tu já sabe que é 1.000, tá? Bom, vamos então entender como é que funcionam essas transformações, onde a gente vai fazer uma conversão, tá? De um determinado valor para outro. Tá? Nós vamos trazer, por exemplo, aqui eu estou no sistema internacional, eu vou transformar em hectômetro. Quantos hectômetros estão aqui contidos nesses 36,8 metros? É isso que a gente vai ter que entender. Bom, então eu peço encarecidamente que vocês memorizem essa tabelinha aqui. Não tem como não saber isso aqui. Na física, a gente vai passar fazendo muitas questões que vai simplesmente precisar, né, que elas vão precisar desse conhecimento aqui, gente, tá? Não tem como não saber isso aqui. Então, pensem aqui, ó, quilo, 1.000, hecto, 100, 100 metros, decâmetro, né, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Então, cada vez que a gente dá um salto, a gente vai multiplicar por 10, ó. Se eu vou da esquerda para a direita, ó, se eu vou avançando, ó, daqui, ó, da esquerda do quilômetro para lá, ó, eu vou multiplicando. Avançar, eu multiplico. Se eu volto, eu divido. É muito fácil associar, gente, ó. Se eu vou para frente, eu multiplico. Se eu volto, eu divido. Pronto, já memorizou isso aí. Então, agora, se eu souber essa sequência, fica muito fácil aqui. Por exemplo, eu tenho aqui 36,8 metros. Eu vou explicar de duas maneiras. A maneira mais fácil e a maneira como vocês aprenderam lá no primeiro grau, onde a gente usa, os professores pediam para vocês montarem a tabelinha, tá? Mas eu uso já direto, assim, ó, para vocês entenderem aqui, ó. Eu tenho 36,8 metros. Onde é que eu tô? Tô aqui, ó, bem no meio. Eu quero passar esses 36,8 para hectômetro. Então, vejam, hectômetro, eu estou a 2 passos daqui. Eu tô a 1 passo eu estou no decâmetro, 2 passos no hectômetro. Então, o que eu faço? Eu vou voltar. Se eu vou voltar, eu divido por 10 e divido por 10. Quando eu divido por 10 e depois por 10 de novo, eu estou dividido por 100. São 2 zerinhos, né? Então, o que eu faço aqui nessa situação? Eu vou dividir por 100. E aí eu faço 36,8 dividido por 100, eu faço a vírgula correr 2 casas, ó. Essa vírgula pula 1, pula 2. Pula 2 dá 0,368 hectômetros, tá? Essa é a maneira mais fácil que eu vejo de fazer. Mas se vocês quiserem preencher a tabelinha, é simples, ó.
coloquem sempre aqui, ó, a unidade desse número, que é o 6 aqui, ó, nesse lugar aqui, que é onde eu tenho metro, ó. Eu estou falando em metro, então a unidade, que é o 6, tá? É o último algarismo inteiro que eu tenho ali, tá? Eu vou botar bem aqui onde está a unidade. Então, o 6 tem que entrar aqui, ó. O 8 vem logo em seguida e o 3 vem depois, tá? O que eu quero? Eu quero o hectômetro, eu quero aqui, ó. Para chegar aqui, o que eu tenho que fazer, ó? Eu tenho que voltar, ó, e botar um zerinho aqui, senão não tem como chegar no hectômetro. Daí eu fico com 0,368, mesma resposta ali, hectômetros, tá? Nessa aqui, por exemplo, eu tenho 18 decâmetros. Olha só, eu tô aqui, ó, no deca, e eu tenho que passar para centímetros, ó. Daqui para cá. Olha só, deca para centímetros. Quantos pulos eu tenho que dar? Ó? 1, 2, 3. Então, eu tenho que, ó, ir para frente, ó. Então, eu tenho que multiplicar por 10, por 10 e por 10. Multiplicar por 10, depois por 10 dá 100. Por 10 de novo dá 1000. Então, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar por 1000. Como é que eu faço, então, 18 vezes 1000? Dá 18.000. Pronto, está feita a questão. Eu não preciso me preocupar mais com essa tabelinha. Agora, se eu quero montar a tabelinha, não tem problema, ó. 18, onde é que está o 18 aqui, ó? Ó, 18 decâmetro, eu vou ter que botar a unidade aqui, o 8, bem aqui no decâmetro, ó, bem aqui, ó, nessa parte aqui. O 8 tem que ficar aqui. Aí eu boto um do lado de lá. E agora eu vou chegar no centímetros. Onde é que estão os centímetros? Aqui, ó. Então eu vou preenchendo de zeros. Eu boto zero nesses 3 lugares aqui e eu vou ter o meu 18.000 aqui. Pronto. Essa aqui, ó, 5,2 metros. Eu estou aqui. Eu quero passar para milímetro, ó. Milímetro está aqui, ó. Metros para milímetros, ó. Vou para frente, ó. Por 10, por 10 e por 10. Então, eu vou multiplicar por 1000 de novo. Né? E 5,2 vezes 1000 dá 5.200. Pronto, acabou. Agora, se eu quero montar a tabelinha lá do meu professor lá do primeiro grau, beleza, não tem problema. O que eu faço? Ó? Esse 5 aqui é o meu algarismo inteiro. Ó. Eu tenho 5 inteiros e mais 0,2. Né? Então, eu tenho 5 inteiros aonde? No metros. Ó. Então, o meu 5 tem que ficar cravado aqui. E depois eu boto 2. Como eu tenho que passar para milímetros, olha o que vai acontecer. Tem que botar mais 2 zerinhos aqui, ó, para chegar no milímetro. Eu bato com a resposta que a gente fez lá. Ó, 26 decâmetros, ó. Eu tô aqui no decametros, né? Decametros. Eu tenho que passar para quilômetros. Então, passar para quilômetros, eu tenho que voltar 2 casas. Voltar 2 casas é dividir por 10 e dividir por 10, ou seja, dividir por 100. Né? Então, os 2 zerinhos aqui. Beleza, então eu tenho lá 26 decâmetros dividido por 6, por 100 dá 0,26, tá? Então é só voltar 2 casinhas, ó, gente. Eu tô aqui, ó, a vírgula estaria aqui, né? Eu volto 2 casinhas, pum, tá? 0,26. Ponto. Pronto, simples assim, tá? Agora eu vou lá, ó. Posso montar a tabela a partir daqui. Eu coloco 26 no decâmetro. Cadê o decâmetro? Tá aqui, ó. Boto 6 aqui. E o 2 aqui. Agora eu vou pro quilômetro. Até chegar no quilômetro tem que botar um 0 aqui, ó. Pronto. Viu como é fácil? Tranquilo, né? Só tenho que memorizar essa sequência aqui. 23,2 centímetros eu tenho que passar para decímetro. Ó, eu tenho que passar para decímetro, eu tenho que voltar 10. Né? Tenho que voltar uma casa. Ao voltar 10, ao voltar uma casa, eu tenho que dividir por 10, que eu estou retroagindo, estou voltando, né? Então, beleza. Então, eu vou dividir por 10. Agora, eu pego isso aqui, dividido por 10, a vírgula corre para cá, dá 2,32. Muito fácil, né, gente? A resposta é essa aqui. Agora, se eu quero colocar isso aqui dentro, ó, beleza. Eu vou lá no centímetros, localizei o centímetro, tá aqui, e boto essa unidade aqui, ó, que é o número que vem antes da vírgula, bem aqui no lugar do centímetro. Então, o 3 tem que ficar aqui, ó. E aí, o 2 e o 2, eu só vou colocar ele direitinho ali, moldado, coloco sempre na unidade, o número que vem antes da vírgula aqui, ó, é o número que vai ficar exatamente nessa unidade aqui, do centímetro. Aí, o que eu quero? Eu quero decímetro, né? Então, onde é que está o decímetro? Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá aqui o decímetro. Então, o que eu faço? Eu boto a vírgula bem aqui, ó, onde ele tá, ó. Tá? Pronto, bateu com a nossa resposta. Bom, gente, então tá. Unidade de comprimento era isso aí. Na próxima aula, a gente vai ver como a gente faz as transformações e conversões das unidades de área. Até lá.